Mas, irmãos, eu pensei que a história tinha acabado. A segunda fase da lição da dependência é quando passamos por circunstâncias de morte. Uma coisa é passar por necessidade, pastor, aí tudo bem, até eu aceito. Mas circunstância de morte, Gênesis 12, de 11 a 13, não leiam. Eu vou ler aqui para adiantar. Deus testou Abraão e ele foi reprovado. E se Deus não intervém na vida de Faraó, e Abraão viu a graça de Deus sendo manifesta na vida dele. A terceira fase é a fase da dependência, é a fase do desprendimento. Gênesis 13, de 5 a 13, eu vou ler tudo. Sabe qual é a dependência aqui? Deus agora testa a vida de Abraão na fase da dependência, do desprendimento. Não é fácil você abrir mão no casamento. Não é fácil você abrir mão dos seus direitos. Irmãos, eu estou tendo e falando aqui dentro de uma cultura aonde o mais velho sempre dominava o mais novo. Eu estou falando de uma cultura aonde o tio dominava sobre o sobrinho. Eu não estou falando de uma cultura moderna aonde os jovens não respeitam pai e mãe. Eu estou falando de uma cultura aonde o tio tinha autoridade sobre o sobrinho. E sabe o que é que Abraão vê nesse momento? Ele abre mão dos seus direitos e ele passa a depender de Deus. Você acha que Abraão não sabia que as campinas eram melhor do que o deserto? Você acha que Abraão era cego e ele não sabia que as campinas eram muito melhor do que o deserto? Mas naquele dia Abraão aprendeu a lição e disse: eu vou depender de Deus. Eu vou abrir mão dos meus direitos e vou dizer ao meu sobrinho: olha, você quer ir para onde? Irmãos, eu fico imaginando que Abraão já tinha passado a experiência de descer ao Egito, e agora ele disse: não, eu vou depender de Deus. Eu não vou mais tomar uma atitude fora da presença de Deus. Vocês podem pensar que eu sou maluco, mas eu vou deixar ele escolher. Como eu preciso fazer isso dentro da igreja, como eu preciso fazer isso em relação aos meus filhos, como eu preciso viver esse princípio em relação ao meu casamento, e dizer a Neide: olha, pode falar, eu vou depender de Deus nas nossas discussões. Fale, Felipe, diga o que é que você quer dizer. Eu vou depender de Deus, você vai escolher, meu filho. E às vezes, irmãos, numa relação familiar, você tem que aprender a depender de Deus e dar lugar a outros a tomar posição na tua frente. Sabe por quê? Porque Deus pode estar lhe provando. Deus pode estar dizendo a você exatamente o seguinte: olha, dá oportunidade a outro. Quem sabe Deus está lhe dizendo nesta noite, quando você chegar em casa, ouve tua esposa, ouve teu marido, mulher. Não procure ficar cheia de si e achar que você tem razão. Deus está dizendo a você: depende de mim. Se ainda que ele escolha a pior parte ou a melhor, você vai depender de mim. Quem sabe amanhã você vai ter que ir para o trabalho e Deus vai colocar você numa situação e você vai mandar o outro escolher. Escolhe. É a fase de entender que o outro é superior a mim. Pode falar, filho, mas não é assim que a gente age. Quando começa a discussão, um quer falar mais alto do que o outro. Quando começa a discussão, um quer ofender mais do que o outro. Palavras ácidas de um lado, palavras ácidas do outro. E diz: olha, se me falar uma, eu lhe digo duas. É a mãe que reclama com o filho e o filho que responde, desculpa a expressão, com as patadas, e diz: olha, não tem esse negócio aqui não. Porque nós perdemos a visão da dependência de Deus. Se nós queremos ver as promessas do Senhor se cumprirem em nossas vidas, nós vamos ter que aprender a abrir mão muitas vezes dos nossos direitos. Vamos ter que abrir mão da nossa razão e dizer: Senhor, agora eu estou nas tuas mãos. Eu não tenho razão nenhuma mais. Eu não tenho direito nenhum, eu só tenho a tua promessa. A porta é estreita. Alguém já lhe disse isso? Quem pensou que a porta era larga e que você está na igreja do Senhor, se me disser um, eu digo duas, que eu sou crente, mas não sou bobo. Você está pensando que eu sou bobo? A porta é estreita. E quando Deus nos leva a depender dele, irmãos, ele vai pedir a você: abre mão. Abra mão do seu direito agora, porque você depende de mim. Ah, mas abra mão agora do seu direito. Diz a ele para escolher, porque eu tenho promessas. Ele não tem, mas para você eu tenho promessas. Nós temos que aprender a viver essa verdade. Não podemos ver as promessas de Deus se cumprindo em nossas famílias se a gente não aprender a lição do desprendimento, da dependência, e desprender e dizer: Deus, eu só tenho a ti. Quando aprendemos a lição da dependência total de Deus, Deus renova a sua promessa para conosco. Até aquilo que você abriu mão, Deus vai te dar de volta. Você crê nisso?
Até aquilo que você abriu mão, Deus vai te dar de volta. Eu vou lhe dizer agora na Bíblia. Olha o que Deus fez com Abraão, depois que ele abriu mão das campinas. Abraão fica só com o deserto. Quem sabe você se sente injustiçado, porque você ficou com a pior parte da herança da tua família. Quem sabe você se sente injustiçado, porque você não foi reconhecido e todos foram e você ficou para trás. Tu tens promessa para a minha vida, Senhor. Tu és soberano, o Senhor não vai fazer disso aqui algo em vão. Tu tens um propósito para essa situação. Quem tem promessa de Deus tem que depender dEle. Não importa o que pode acontecer dentro da tua casa, Deus está dizendo a você: não abandone o teu lar, não abandone os teus filhos, não abandone a tua esposa. Deus quer que você dependa dEle nesta noite. Deus quer que você abra os olhos e veja as estrelas do céu, e Deus vai lhe mostrar pela fé. Está vendo aqui? Eu vou fazer da tua família uma família numerosa. A tua família quebrada, destruída, eu irei levantar nesta noite. Abra os teus olhos, Abraão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló partiu dele: levanta agora os teus olhos. Ainda que você não esteja vivendo nas campinas no que diz respeito à vida dos teus filhos, às tuas finanças, no teu emprego, Deus está dizendo a você: você tem promessa, você não está desamparado, você não está jogado ao léu. Deus tem promessa para a tua vida. Levanta os teus olhos, irmãos. E quando a gente abre mão, e quando a gente depende de Deus, Deus traz de volta, Ele restitui. Ele vai restituir, Ele vai trazer de volta. Você depende dEle, você não depende de homens, você não depende do teu salário. Deus é a fonte, e você tem promessa de Deus. Você, para a tua casa, pode estar uma casa destruída, acabada. Levanta os teus olhos nesta noite e diga: eu tenho promessa de Deus, e a minha família não vai se quebrar, a minha casa não vai ser destruída. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não servimos ao Senhor porque tudo vai bem. Nós não servimos ao Senhor porque temos bons empregos. Nós não servimos ao Senhor porque estamos muito bem de saúde. Nós servimos ao Senhor porque temos promessa. E quem tem promessa não cai. Dependa de Deus para tudo que você vai fazer. Mas eu tenho promessa de Deus e que me põe de pé dia após dia. A Bíblia diz que as promessas do Senhor se renovam, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a cada manhã eu sinto que Deus diz: olha, as minhas misericórdias se renovaram na tua vida hoje, e você vai vencer. Ainda que você não veja nada na tua vida, você vai dizer: Deus, eu quero depender de Ti. Eu estou aqui porque eu preciso adorar a Deus. Que a única coisa que eu tenho que fazer é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dependa de mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor nesta noite.